Fala aí, eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E o TTLcast de hoje está um pouco escatológico, por quê? Vamos falar de Wall-E. Isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre o Wall-E, com participação especial de ninguém menos do que Filipinho. Vocês não estão entendendo. Vulgo cunhado do Bruno. Ele é aqueles caras que fica no fundo do podcast, lá na mesa de som. Ele entendeu? vai fazer, quando tiver uma pesquisa que a gente lembrar, esqueci de alguma coisa, ele vai fazer a pesquisa dele rapidinho. É, isso aí. Pra não atrapalhar. Lança na tela aí, Felipe, pra gente. Opa! A E é gente isso ainda aí. não tem uma tela. Se vocês quiserem dar pra gente, a gente Não, isso aqui não é fundo verde não, tá, gente? Isso aqui é de verdade. Inclusive, eu não vou nem mexer muito. mexe muito não. Mas aí, senão Unipalavra já Vai era. acabar Inclusive, nosso falando patrocínio. sobre isso, Unipalavra, o nosso patrocínio aí, desse vídeo aí. É uma plataforma que a gente tem aqui na igreja pra aprender sobre a Bíblia, né? Teologia. É isso aí, é uma plataforma de teologia que a nossa igreja está investindo aí. Já. Vai dar aula de liderança, de cursos também mais teológicos. Vou começar agora com cristologia. cristologia, inclusive, com o pastor Lucas. Vral. Bom pastor. Entendeu? Vral. Pastor Lucas que é o nosso padrinho aqui do TTLcast. Grande padrinho nosso do TTLcast. Ele que cedeu aqui o espaço. Muito obrigado aí, pastor Lucas, PIB de Campo Grande, do Rio de Janeiro. quem Ministério de quiser. Comunicação que cedeu os microfones. Sim, Rodrigão. Grande abraço. Mas valeu, isso aí. Isso aí. Então, cara, a história do Wall-E, basicamente falando, né? É uma distopia. É uma distopia. A gente tem lá o Wall-E, ele é um robozinho que foi deixado lá, né? De uma geração de robôs. Sim. A Pra- função dele é sucatear? É, basicamente isso. Fazer Ele blocos de lixo. faz blocos de lixo pra, né, separar o lixo num lugar Exatamente. adequado. Só que aí, como tem muito lixo na Terra, Ele fez uma cidade de lixo, né? Ele fez Basicamente. uma civilização não, mas uma cidade realmente. E é interessante que você vê até lixo espacial, né? É. Que assim que começa o filme, você tem tipo uma câmera como se fosse uma nave entrando na Terra e você vê a atmosfera completamente cheia de lixo. Tipo, tem panela, tem um bagulho assim. O maneiro até que você se pergunta no início, cara, cadê a humanidade, né? Tipo, é só um robô e tal, essas coisas, né? Exatamente, é só um robô. E aí, de repente, ele é visitado por uma outra robô, né? Eva. Que ela é feminina de alguma forma, né? E o nome dela é Eva. Sim. Inclusive são os dois nomes que você ouve no negócio inteiro, que é Wall-E e Eva, Primeira né? metade é só isso. Primeira metade é só isso. E, enfim, ela encontra uma planta, né? Resumindo a história toda, a planta que o Wall-E tinha encontrado. Sim. Por quê? É bom a gente não pode esquecer de falar isso. A Eva, ela é uma robô que de tempos em tempos ela vem à Terra procurar vestígios de vida. Entendeu? A gente sabe que, sim, por mais que não seja animada, a planta é uma vida. Sim. Ela é uma vida. Então, assim, de tempos em tempos a Eva vem à Terra buscar vestígios de vida. Por quê? Porque a civilização humana está no espaço. Eles fizeram uma tripulação espacial, né? E eles moram numa espécie de navio espacial que tá, sabe, sei lá, quanto tempo longe da Terra. E de tempos em tempos... Qual é a ideia? Era você jogar a civilização para fora da Terra. O robô Wall-E, né? Que era uma geração de robôs. Ia limpar a Terra fazendo esses blocos de lixo. Ia limpar a Terra, separar o lixo. Para depois de um tempo a civilização voltar. Porque o planeta foi completamente poluído, né? Sim. Ficou completamente destruído. É por isso que é uma distopia. Que é um mundo pós-apocalíptico, só que ruim. E eles fizeram esses robôs, Eva, para vir à Terra justamente vasculhar a Terra, para ver se tem alguma coisa. E a Eva, ela dá várias voltas no mundo, né? Enfim. E de tempos em tempos eles mandam esses robôs e tudo mais, pra ver se tem vida, pra eles voltarem. Sim. Só que, tipo, eles fazem isso de tantos e tantos anos. Só que, assim, eles já estão há milhares de anos no espaço, entende? O chefe da tripulação, acho que ele até perdeu as contas de quanto tempo ele tá na Terra. Tem várias gerações de chefes antes dele, né? De capitões da coisa lá. E eles meio que perderam até meio que a esperança, tá ligado? Tipo, mandar a Eva pra Terra virou meio que algo, assim, mandar por mandar, entende? Porque não tem mais esperança de que há vida na Terra. Sim. E aí ela é mandada, né? Exatamente. Ela vai, captura essa planta e... Enfim. Assim, não, o Wall-E acha a planta e bota numa bota. Sim. Aí sim. tem o relacionamento deles.
toda aquela questão da relação entre eles, entre dois. Sim, eu tô dando um resumo aqui da sim. história, né? Ela encontra, ela leva, e o Wally vai atrás dela, obviamente, né? Não tá entendendo muito porquê. O Ele tá Adão vai apaixonado atrás por dela. ela, total, né? E aí eles pegam e sobem lá na espaçonave, de alguma forma, né? Eles vão lá pro espaço. E por causa disso, né, que começa todo o plot, né? De ele ser perseguido e tal. E no fim das contas, de alguma forma, eles retornam pra Terra, né? E... Cara, uma coisa que me chama muita atenção é a civilização sedentária, tá ligado? Tipo, é muito preocupante, porque na tripulação lá, no navio espacial, tipo, eles só comandam. Você vê que, tipo, é até engraçado, que assim, você começa com um perfil, né? O capitão mostra ali a silhueta do capitão. Sim. E tipo, conforme vai passando os anos, você vai vendo que a civilização tá ficando cada vez mais sedentária. E nessa geração dessa Eva, eles estão tão sedentários que eles nem levantam mais, entende? Você vê que, tipo, tem uma cena lá que o navio meio que vira, o pessoal sai rolando assim, é igual neném, não consegue nem andar direito, tá o pessoal não consegue andar normal, né? Até que o... Mas até, tipo, voltando um pouco antes, né, no filme, lá pro início, é maneiro como a própria história, né, do Wally e da Eva, né, é uma analogia ao Éden, né? Exatamente. Um Éden meio destruído, né? Mas é muito essa questão porque eles são os primeiros de uma nova geração, né, cara? Você vê que o Wally, ele, como eu falei, ele é um robô de uma linha de robôs, entendeu? Só que o filme faz questão de mostrar que ele é o último robô, ele é o único... Sobrevivente, né? Tipo, de alguma forma. mais ou menos. Porque tem a baratinha, né? Mas vamos dizer assim, que ele... Animado, assim, né? Que consegue interagir, ele é o único que tem. Ele é o único humano, sabe? Humano, entre aspas, porque ele é um robô. E ele é o primeiro que tá aqui, ele tá sozinho. E logo em seguida vem a Eva. E tem muito essa questão de Adão e Eva no Éden também, né? Obviamente que isso é proposital, né? Porque no Éden também, primeiro era Adão, ele tá sozinho. E é engraçado também, interessante que o Wally, tipo, ele tá sozinho, mas ele não se sente sozinho, sabe? Tipo, ele tá sozinho e tal, fazendo o trabalho dele, entendeu? Assim como o Adão tava no Éden, fazendo o trabalho dele. Só que aí, ele não repara que tá sozinho, só que aí vem a companhia. Eu acho que ele até se sente um pouco sozinho, assim, discordando de você. Mas é sozinho, só que, tipo, não sozinho que ele sente mal por estar sozinho, tá ligado? É tipo uma solitude, entendeu? Eu acho que existe essa solidão, sacou? Essa vontade de ter alguém. Ele tem... Quando ele assiste o filme também, né? Sacou? A cena do filme. Por isso que eu tô falando, porque ele olha pra aquele filme e ele tá dançando, ele tá fazendo aquelas coisas porque ele quer aquele relacionamento, ele quer aquela coisa que o filme dá, ele quer aquilo, né? Sim, sim. Enfim, então ele tem essa vontade de ter alguém, ele se coloca pra dormir, inclusive, né? Ele vai dormir, ele sacode o próprio berço dele, né? Então, tipo, tu vê que existe uma solidão, assim, tipo, ele precisa de alguém, ele sabe que ele quer alguém, mas ele não tem ninguém ao redor dele, além de uma barata, né? Que não é do mesmo tipo que ele. Isso é muito interessante. Porque, tipo, assim, se viesse um humano, talvez ele não ficasse tão feliz, tá ligado? Mas era um robô também, entendeu? Era alguém da mesma espécie, tá ligado? Verdade. Isso é muito maneiro. Que, inclusive, é um paralelo com o Éden, né? Com a ideia toda. Sim. Que Adão viu os animais, viu que cada um tinha seu casal e tal, mas ele não tinha, né? Sim, exatamente. Pô, maneiro pra caraca isso. E depois, então, ele quando ele se encontra com a Eva, né? Eva também, que ela tem uma personalidade muito mais forte, eu acho, do que o Wally, né? Ela é quase um militar, assim, né? De certa forma, né? Porque ela é um robô que, tipo, ela tá vindo pra Terra, ela não sabe o que vai encontrar, né? E ela tem uma missão, assim, de busca, ela tem poderes, ela tem uma arma no braço, Sim, tipo, então, o Wally é um indefeso, tipo... Exatamente. Ela não sabe, tipo, que catástrofe que ela vai se encontrar na Terra, tá ligado? E a maneira também, quando ela encontra a planta, que ela fica paralisada, se ligou? Verdade. Aquela parte e tal. Ela fica, tipo... Cara... E, tipo, uma coisa que a gente tava falando antes de gravar esse vídeo, a gente não sabe quanto tempo que ela ficou. Ela pode ter ficado ali anos, tá ligado? Ela ficou paralisada e mandou o sinal, até o sinal chegar. Aí depois mandar a nave pra cá. A gente sabe que, tipo, a distância no espaço é muito diferente da distância na Terra. Tipo, as viagens demoram anos, entendeu? Até acontecer, de fato. Verdade. Por exemplo, a viagem daqui pra Marte, acho que é 1 ano. Mais ou menos. Enfim, então, tipo, vão se passando as cenas, aqueles flashes, né? Dele pegando chuva, aí protegendo ela, até fofinho. Aí ele vai pra dentro de casa e leva ela também e tudo mais.
Só que, tipo, a gente não tem noção de quanto tempo passou, Sim. né? Aí vem aquela nave buscar ela e ele vai junto também, né? Porque, assim, ele estava acostumado com a companhia dela. Como eu falei, a gente não tem noção de quanto tempo ele ficou ali. Isso Até é verdade, porque, eu não por parei ser de pensar robô, nesse detalhe. Tipo, por ser robô, ele não envelhece. Então, tipo, tu não tem noção nenhuma de quanto tempo passou, entendeu? verdade, ele repõe as peças, ele faz várias coisas. Ela mesmo, ela é limpa, né? Ela tem essa ideia de nova também, né? Por isso, Sim. enquanto ele é muito mais sujo, muito mais acabadinho, né? Ela tem um design novo, ela tem tudo, né? E a Desse galera jeito. do espaço, eles não tinham nem noção da Eva, tá ligado? Tipo, eles nem sabiam quem era a Eva e qual era a missão dela. Nem, muito menos, acho que assim, a ideia de voltar pra Terra era obsoleta pra eles, né? Sim, o capitão até tomou um susto, entendeu? Quando ele vê o robô e, tipo, vê a planta, ele nem sabe o que é a planta, assim, mano. É verdade. Ele acha que planta assim, até depois ele fala, né, que dá pra plantar pizza, que dá pra plantar assim umas coisas nada a ver, porque ele não tem ideia nenhuma do que fazer, o que é essa biologia das plantas. Até porque ele nunca viu também, né, cara? Ele nunca viu a biodiversidade, né? Que ele tá lá, como eu falei, tipo, a nave tá lá há milhares de anos, entendeu? Então não tem noção nenhuma do que é a vida. Eu acho que um outro ponto maneiro que começa a acontecer na nave, né, é essa questão dos humanos, né, e até dos robôs de certa forma, porque existe meio que um conformismo, tipo, no mundo lá nesse mundo distópico, né? Uhum. Todos os humanos, aí até que eu acho que vai o ponto do sedentarismo, né? Todos os humanos, eles são essas pessoas obesas e tal, porque eles se conformaram com o mundo que tá acontecendo, tipo, Exatamente. eles não estão se importando com, tipo, se eles têm que voltar pra casa, qual é a missão deles, entendeu? Eles só estão lá assistindo uma tela e sentados o dia inteiro. Ficando cada vez com menos saúde, né, cara? Isso é interessante. E, cara, engraçado que é um filme de 2008 e que retrata muito o que tá acontecendo agora, né? Aham. Porque, se você reparar, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. É verdade. É o que nossos pais sempre falam. As crianças não brincam mais. Na nossa época eu corria na rua, me machucava. É. E hoje em dia você vê muito pouco criança na rua jogando bola, por exemplo. Entende? Verdade. As crianças estão cada vez mais presas no celular, entendeu? E a indústria, ela tem esse intuito de prender cada vez mais as pessoas no celular porque eles ganham mais dinheiro com isso. Com certeza, mais propaganda, mais E você vê um filme de 2008, onde não tinha nem o celular a de visão botão, à frente, né, entende? cara? Que interessante. É um filme que, tipo, como o pessoal gosta de usar o termo, envelheceu muito bem, tá ligado? Envelheceu bem mesmo. E outro ponto é essa questão da obesidade, ela só retrata a consciência, né? A consciência, tipo, conformada. Uhum. Porque como as pessoas... ali é uma expressão... Como o filme ele é muito visual, Aham. não é um filme tão de diálogo, né? Ele é um filme muito visual. Uma criança de, sei lá, 5 anos pode assistir feliz da vida aquele filme. Foi o que tu falou também quando a gente tava conversando. Esse filme lembra muito, na primeira metade, o filme do Charlie Chaplin, né? Total. Que não tem diálogo, mas você consegue captar a mensagem que está sendo passada na tela, né? É um filme, é uma pantomima, né? Que é o nome que a gente dá pra esse teatro que não é falado, né? Com só Sim, expressão. É uma pantomima praticamente. Ele dança, ele faz as coisas, ele só fala o nome dela no máximo, né? E ela só fala o nome dele. E isso é muito maneiro durante o filme inteiro, né? Porque ele então chega nesse ponto, né? Onde ele tá lá na nave e ele começa nessa aventura onde ele é perseguido, né? Porque ele é meio que um parasita quase naquele sistema que todo mundo tá conformado, né? E ele também tá tudo sujo, né? O pessoal vem tentando limpar toda hora, é muito engraçado. Aquele robozinho pequenininho, né? Que vai atrás dele, vai limpando o caminho dele e limpa ele no final das Ele vai contas. passando com... Vai ficando rastro do... Caraca, isso é muito até bom. quando eu era criança, cara, que eu jogava bola na rua, né? Ficava com o pé todo preto. Eu tava com o pé preto em casa, minha mãe tinha acabado de passar pano, eu ficava com os pezinhos assim, tudo preto. Eu lembrei muito disso, cara. Quando essa cena do óleo passando, sujando tudo. É assim mesmo, mano. Eu também lembro E também, cara, o pessoal também deve estar com... Como é que se diz? Com a... Quando a pessoa... Não é anticorpos, não, Quando a pessoa tá meio que sensível. Aham, entendi. ligado? Tipo, deve estar sem essa... Os anticorpos mesmo, né? Tipo, Não, sim, mas tem um nome que você dá, que fica baixo, como é que é? Vulnerável, sei lá, tipo... É bem vulnerável, basicamente não. isso, eu esqueci. Tá com imunidade Imunidade baixa, imunidade muito baixa. Lembra, por exemplo, a colonização? Quando o português se encontra com o índio, muitos indígenas morreram
Porque eles trouxeram muitas doenças desconhecidas, só com esse primeiro contato, entende? Muitos indígenas morreram só com esse primeiro contato, porque eles vieram de uma terra muito distante, Sim. trouxeram muitas doenças, entendeu? Você vê, inclusive, por exemplo, rato, trouxeram vários bichos assim, Sim. e muitos índios morreram por conta disso, porque eles não estavam acostumados com aquilo. É. Entende? Por isso também que você vê essa... Eu acredito que no filme eles botaram isso também, essa questão dessa limpeza exacerbada, dessa limpeza química e tudo mais, porque a imunidade deles devia estar muito baixa já, entendeu? Faz sentido. Porque eles não estão acostumados com a terra, muito menos com sujeira, entende? Estão lá milhares de anos, entendeu? É uma outra civilização, uma outra coisa, né? Sim, e é maneiro porque de início, né, os robôs daquele lugar não tem tanta personalidade assim, né? Exatamente. Eles meio que são só aquela coisa mecânica Quadradona, né? que tá lá fazendo o que tá fazendo. Só que o Wall-E, ele meio que vai mudando essas coisas, né? É até engraçado que o Wall-E e a Eva, perto dos robôs, eles nem parecem que são robôs, entendeu? É verdade. É muito maneiro isso também. Eles têm uma personalidade própria, eles têm todo... E isso meio que afeta os outros, né? Porque os outros não tinham essa vida, mas quando eles são confrontados com essa vida, assim, tipo... Vida, né? O Wall-E é uma coisa viva, praticamente, né? Sim. Quase um ser biológico, quase. Sim. Né? Claro que ele não pode reproduzir, mas naquele contexto ali ele tem uma consciência, ele tem toda essa questão. E aí... Ele, então, quando ele passa por esses seres lá, né, os robôs, eles são afetados e os humanos são afetados também, né? Tem 2 humanos lá em especial que viviam lá daquele jeito, né? Mas quando o Wall-E se choca com eles, caraca, existe um mundo ao meu redor, né? Sim, começam a meio que pensar sobre várias coisas que estão acontecendo ao redor, né? E é interessante também, quando eles descobrem lá a planta, que o cara coloca numa cápsula, né? Aí aperta o botão verde lá, eles automaticamente a nave se transporta pra Terra. Sim. O robô não quer que eles voltem, entendeu? A inteligência artificial do lugar não quer que eles voltem, entende? Eu acho que de alguma maneira eles estavam meio que se alimentando. Não se alimentando igual em Matrix, tá ligado? Dos humanos. Sim. Mas acho que de alguma maneira eles... ter pessoas ali meio que, sei lá, alimentavam. Posso estar viajando demais, tá ligado? Eu tô falando muita besteira. Eu acho que... eu não sei. Mas tu não achou esquisito, não? O robô não querer que eles voltem pra Terra? Então, o que eu acho desse robô? Né, pra quem não sabe, agora a parte do plot é essa, né? Que quando a planta chega lá pro capitão e tudo, e tem a possibilidade de voltar, o robô, que é meio que o volante do navio, ele não quer deixar. Porque né? o volante é meio que personificação, porque o robô em si ele é inteligência artificial. Isso né? que eu acho. Tipo eu tava assistindo um comentário sobre esse filme, né? E eu concordo um pouco com o que o cara falou, né? Que é basicamente assim: aquele robô ele é uma personificação do sistema. Entendi. Sacou? Ele não é que ele seja algo tipo próprio. Eu acho que ele até pode ser. No sentido de que ele quer continuar sendo útil, né? Se ele deixar se ele deixar as pessoas voltarem, ele vai se tornar obsoleto. Talvez nesse sentido ele queira continuar existindo. Mas ele é uma personificação dessa ideia do sistema do conformismo. Entendeu? Essa coisa de que quer deixar as pessoas sempre vivendo daquele jeito, que aquele mundo está perfeito e ele continua ganhando o que ele está ganhando lá, que ele continua vivo, praticamente, né? Então, é por isso... E ele que foi meio que manipulando os outros caras também, né? Ele que está manipulando esse sistema todo, mas, na verdade, ele é só um reflexo disso, né? Dessa coisa toda que foi mantendo as pessoas lá, que não tem intenção de voltar para casa, né? Então... E o capitão, ele nem sabe o que fazer com a planta, ele nem sabe que tinha esse plano de voltar. Tu vê que depois que ele vê pelos arquivos, né? O pessoal falando e tal, aí tem até um que começa a ficar cada vez mais tenso, que o cara fala, mano, não tem como voltar, a Terra tá destruída e tudo mais. Aí que a gente entra num ponto interessante sobre... isso tem muito a ver com escatologia bíblica, nesse sentido, porque o Wall-E, ele trata... O início do filme, ele começa com o mundo pós-apocalíptico, ele começa com o fim, entende? E ele termina com um recomeço. Se ligou? Isso é muito interessante porque a escatologia bíblica, ao contrário do que muitos pensam, ela não está interessada em falar sobre catástrofe. Embora ela use a catástrofe para trazer a mensagem, Sim. O objetivo principal da escatologia é a mensagem de esperança e de recomeço. Se você lê em Apocalipse, por exemplo, a gente está falando de... O João, o escritor, ele está falando de novos céus e nova terra.
Ele tá falando de um recomeço, ele tá falando de uma nova era, de um novo começo, entende? Onde Deus e os santos governarão e habitarão, entende? E o Wall-E, assim como Adão e a Eva, robô, assim como Eva, Sim. são meio que os primeiros dessa nova geração, desse novo início. Porque é eles que vão lá pro espaço, entende? Sim. Eles que levam a planta, eles que levam a esperança, entende? É a partir deles que começa essa nova civilização. E se você ver o filme não tem cena pós-crédito, mas nos créditos do filme você tem várias ilustrações mostrando de como que ficou a Terra, né? Depois de algumas centenas de anos, que as plantas voltaram a crescer. Tudo bem, que é uma coisa bem distópica, porque assim, se o peixe entra em extinção, não tem como voltar mais. E você vê a gente pescando lá. Entende? Sei lá, o animal tem extinção. Tecnologia, sei lá, fizeram uma clonagem, sei lá, uma coisa louca. Mas você tem essa mensagem de esperança, sabe? E isso é muito interessante, isso se encaixa muito com a escatologia bíblica, entende? Porque assim, cara, a escatologia, muitas comunidades de fé têm falado muito em pregar sermões escatológicos, porque eles se atentam muito pro simbolismo em Apocalipse, Sim. Entendeu? Mas eles não se atentam para a mensagem central de Apocalipse. Eles não se atentam para a mensagem central de Jesus Cristo, que é o quê? Vai ficar tudo bem, entende? Tipo, vai ter perseguição? Vai ter catástrofe, enfim, vai ter guerra, um monte de guerra. Só que no fim, Cristo vai continuar sendo... só que no fim vai dar tudo certo, entende? Quando João está escrevendo Apocalipse, mano, ele está escrevendo para 7 igrejas que estão sendo perseguidas. Sim. Entende? O João, ele não está escrevendo Apocalipse, isso pode escandalizar alguém, mas essa é a verdade, ele não está escrevendo Apocalipse pensando numa igreja de 2000 e poucos anos depois. E talvez ele nem sabia que ia chegar a esse tempo. Entende? Verdade. Ele tá escrevendo pro público daquela época ali, sabe? Não tô falando que a mensagem não serve pra gente, obviamente que serve. Obviamente, Entende? Tá entendendo o que eu quero dizer? Com certeza. Mas o público que ele tá escrevendo... Historicamente falando, ele estava escrevendo para... o pessoal daquela época. Assim como Paulo escreveu para Coríntios, por exemplo, e a gente aplica hoje. Exatamente. A gente só tem que ver como as coisas se dão com cada cultura, cada época, Sim, né? Exatamente. É a mesma coisa do pastor quando ele prega. O pastor não tá pensando em trazer uma pregação para daqui a 2000 anos. Exatamente. Tá entendendo? Ele tá trazendo uma pregação para aquele público ali. Ele tá falando da realidade daquela geração ali. E tipo, quando você entende o feedback por trás da escrita, faz todo sentido. O que acontece? Você tem o imperador romano, que eu esqueci o nome dele agora. Nero. Não, Nero não. Era o Domiciano. Que ele era considerado o novo Nero. Porque ele era tão brutal quanto Nero, entende? A perseguição com ele era muito brutal, muito ferrenho. Você tem uma carta direcionada, porque é uma carta para 7 igrejas. Sim. No início do livro, fala o nome das igrejas, então é uma carta direcionada, entende? E é uma carta para igrejas que estão sofrendo perseguição, e é uma carta de esperança, entendeu? Ele não tá falando de um monstro, das bestas que aparecem, pra gente ficar pensando o que é aquilo, entende? Sim. Tipo, aquela linguagem, ela é uma linguagem simbólica, e o povo daquela época entendia do que ele estava falando. Exemplo, 666. Quando você estuda numerologia bíblica, o número 6, ele é um número de homem, como está escrito no escrito no próprio Apocalipse. Próprio livro, o autor escreve, mas ele também é um número da imperfeição. Sim. Entende? E o 3 simboliza a completude, ou seja, o 6 sendo repetido 3 vezes, é como se fosse a imperfeição no seu estado mais imperfeito, vamos dizer assim, entende? O 3 é tipo o aumentativo, né? Também. Então, assim, ele tá, a mensagem que ele tá querendo passar, inclusive tem até teorias que falam que, acho que em hebraico, 666 é o mesmo que Nero Deus. Essa daí já teve umas conversas. Até o Dois Dedos de Teologia fala sobre isso. Sim. Que coisa dá uma pesquisada lá, quem tá com dúvida aí. Mas basicamente sobre essa questão do óleo, né? A gente tem essa questão, então, da esperança, mano. Da esperança que a planta traz, né? E por que, agora voltando à questão do Apocalipse, do cara tá escrevendo o público dele, o cara que tá fazendo o filme do óleo, ele tá fazendo pro público daquela geração, entende? Porque é uma geração que tá desmatando cada vez mais, é uma geração que tá poluindo cada vez mais. Sim. Entende? E ele tá trazendo um alerta, entende? Mas ao mesmo tempo tá trazendo uma mensagem de esperança. Que tipo, cara, ainda há tempo, entende? Se no óleo ainda havia tempo, pra gente ainda há. A gente tem que se conscientizar. Sim. Entendeu?
Existe também essa questão na escatologia, né? Eu acho que me lembra muito até dos profetas, sabe? De como os profetas no Antigo Testamento, eles tinham essa ideia do mundo restaurado também, né? Eles estavam falando a mesma coisa que João. Sim, essa é a verdade. Sim, sim. Só que era... Claro, tinha algumas profecias que ainda tinham um cumprimento parcial. Sim, e exatamente. no futuro, né? Quando tudo se fizesse novo, ia ser totalmente completo. Você vê isso em Isaías, por exemplo, Sim. 66, lá pro final de Isaías. Tu vê muito isso. E, cara, eu acho que essa planta, então, esse brotinho, né, é muito legal, porque é um brotinho de esperança que tem no filme, né? É bem... Tem essa tipologia, né? Tipo, essa analogia que faz. Também toda a questão da cor verde, né? Que verde simboliza esperança também. Também. Como isso é a prova de que, tipo, é possível voltar atrás, né? É possível, tipo... E isso até me lembra de uma frase do C.S. Lewis, né? Que ele fala que quando você está no caminho errado, a melhor opção, né, para o progresso não é continuar andando em frente. O progresso é você dar meia volta e voltar para onde você errou. Onde começou, né? Exatamente. Então, tipo, a humanidade está nesse curso, né, onde eles estão meio que indo para longe, mas o caminho não é para longe, né? É voltar. É voltar para a Terra, porque tem uma chance de um recomeço. Agora. Mano, e uma coisa interessante, tu falou da planta, eu lembrei disso agora. Quando a gente tava vendo o filme, minha mãe e minha irmã falaram assim, pô, isso aí é muita mentira, pô, essa planta já teria morrido há muito tempo. Só que quando você percebe essa questão da esperança, talvez a mensagem que... Eu não sei, isso aqui é uma teoria minha, mas talvez a mensagem que o diretor tá querendo passar é essa, que a esperança não morre, tá ligado? Tipo, obviamente que uma planta iria morrer naquelas circunstâncias ali, mas aquela planta ela é muito mais do que uma planta, ela é um símbolo, entende? E voltando a falar de escatologia, as pessoas veem a escatologia de uma forma, não sei se você já reparou isso, muito desesperançosa, sabe? Tipo assim, toda vez que fala de escatologia, daqui pra pior. A galera tem muito essa visão até de Apocalipse, que Apocalipse é um livro assustador. Eu já falei isso até na EBD com os adolescentes, que, cara, é o contrário. Apocalipse é um livro sobre esperança. Sim, mano. É João escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida, como você acabou de falar. João não ia fazer uma mensagem para assustar mais ainda as pessoas, vamos dizer assim. Exatamente. Ele, na verdade, estava... A inspiração do Espírito, né, quando inspirou ele a escrever esse livro, foi para ele dar uma mensagem de esperança, de que mesmo com aquela perseguição toda, Deus estava fazendo o curso da história. Exatamente. E para a justiça dele. E para o juízo final. Que as coisas iam chegar a um fim, que a maldade do mundo, que os reis desse mundo que estão fazendo a maldade, né, os chefes aí, as pessoas que estão fazendo... As pessoas ricas, né, que estão oprimindo os pobres, por exemplo, essas pessoas vão receber a justiça que elas merecem. Cara, E assim, por exemplo, ele tá falando sobre perseguição. Para uma igreja que tá sendo perseguida, então para eles não era nem um pouco assustador. Então, a mensagem que ficava para aquele público era a mensagem da esperança, entendeu? Até porque eles entendiam a mensagem, como você falou. Eles veem lá, capítulo, sei lá qual for o capítulo, eles veem a besta do não sei o que lá. Eles não acham literalmente que uma besta vai levantar do mar. E também, eles acham que a besta, ela vai pegar aquela mensagem da besta. É uma analogia ao livro de Daniel lá, que fala sobre uma besta que tem um chifre, e aquele chifre significa, então, que é um rei e tal. Então, é só você ler Daniel, por exemplo, que Daniel já explica até um pouco sobre o capítulo 13 de Apocalipse. O pessoal tem medo da besta, né? Acha que, sei lá, que a besta é uma coisa literal. E, mano, é uma analogia ao que os profetas falaram. Então, todo esse livro aqui, que é cheio de mensagens assustadoras, elas na verdade são mensagens que só são referências do Velho Testamento. Se você lê Ezequiel, você lê Daniel, você lê Isaías, coisas do tipo, você já entende o que tá rolando aqui. E, mano, e não só isso, mas também o Apocalipse em si, o nome Apocalipse, ele não é um nome típico do livro. O Apocalipse, ele é como é que se diz? Um período literário, tá ligado? Onde as pessoas usavam essa linguagem mais metafísica, vamos dizer assim, para passar uma mensagem. Então, quando o João está escrevendo Apocalipse, automaticamente, obviamente, ele está mandando cartas. E se ele falasse mal do governo explicitamente, talvez aquela carta não chegasse. Então, pro cara que está enviando a carta, ele ia olhar aquilo ali,
Tipo, isso aqui é só uma, sei lá, uma crônica, uma história, entendeu? Isso aqui não é nada, então pode passar pra frente. A analogia que eu gosto de fazer é a ditadura militar. Sim, que sacou? as músicas eram cheias de metáforas. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Sim, então, essas exatamente. músicas que eram feitas com duplo sentido, mais ou menos o que Apocalipse também fez, né? Que Sim. foi usar a mensagem que os cristãos entenderiam, mas os gentios Exatamente. não entenderiam. Ele usou isso pra disfarçar a mensagem também Porque se e ele- chegar às igrejas. Se ele usasse o português, não, o grego, claro, se ele falasse com todas as letras, talvez a mensagem nunca chegasse. É verdade. Entendeu? Então, tipo, ele usou uma linguagem literária, entendeu? Pra passar aquela mensagem de esperança. Pra passar a mensagem de que no final, Cristo vai vencer, entendeu? No final, tipo, ele tá reafirmando no livro de Apocalipse que Deus tem todo o controle nas mãos. Entende? E, cara, pra mim é muito triste as pessoas não conseguirem compreender essa mensagem central de Apocalipse. E eu, às vezes, muita gente que é charlatana Uhum. cria muita teoria de conspiração baseada numa coisa que não tem nada a ver. Verdade. Entendeu? A gente não, acho que talvez chegue, sei lá, ano que vem esse vídeo, porque a gente, o nosso TTLcast é gravado. Sim. Mas, por exemplo, essa semana aí agora, a gente está em dezembro de 2021, saiu aquela questão lá da ONU, do bicho da ONU e tudo mais. E, cara, quando você lê o texto, tipo, o bicho do texto não tem nada a ver com o bicho da ONU, entende? Verdade. Não tem absolutamente nada a ver, sabe? E quando você lê o porquê daquele bicho tá ali, aí mesmo que você vê que não tem nada a ver com o Apocalipse. A mensagem que está sendo passada, porque foi um presente do mexicano e aquilo ali faz parte da cultura mexicana. Sim. Entende? Não tem nada a ver com o anticristo. Só que, tipo, as pessoas são muito levadas a essas coisas, porque é o que chama atenção. Ver uma coisa que parece um pouco, sei lá, uma coisa assim que parece com a linguagem nada a ver, né? Que é uma besta. Cara, a besta tem 10 chifres, sacou? Exatamente. Aquele bicho nem tem chifre direito, aquele bicho lá da ONU. Então é um negócio assim que... Não tem chifre. Não tem chifre. nada a ver com... Mas o nego já começou a fazer como? Aquela coisa assim em volta. Exatamente, mano. E assim, o bicho do livro é um leopardo, o bicho da ONU é uma onça, tá ligado? O bicho da nada a ONU ver, tem nada asa, a o ver. Apocalipse não tem asa. Não tem. Mas, mano, isso, eu não sei se te preocupa, mano, mas me preocupa muito, porque parece que é interessante pra alguém manter o povo ignorante, entendeu? É interessante pra alguém. Claro que tem muita gente que só repassa informação. Tem muita gente que é despreparada e só tá passando informação na internet. A gente sabe que a internet deu voz pra quem não entende de nada falar de coisa que não entende. Mas eu acho que tem muita gente mal intencionada também. Que é a analogia que até o Wally faz, né, cara? Porque você Sim, tem sim. o computador lá, O computador pegando a e inteligência mantendo as pessoas ocupadas com a vida, só que elas não estão vivendo. Exatamente. Elas só estão lá, elas não veem a vida, elas veem uma tela. Pô, você vê que é um pessoal que nem aproveita a vida. Porque, tipo, tem a piscina, só que eles nem entram na piscina. Você fica ali, ao redor da piscina e beleza, entendeu? Ninguém entra na piscina, nada, não faz nada. Tipo, é um paraíso que eles têm na mão deles, né? Mas eles literalmente não vivem porque eles não conseguem nem andar mais. Exatamente, mano. De tanto que eles têm uma consciência conformada com o mundo deles. Isso até fala um pouco até, eu pensei nesse texto agora, né? De Romanos 12 também, né? Porque, cara, o apelo que a Bíblia nos traz, né? João, ele tá escrevendo isso daqui também pra nos alertar disso. É pra gente não se conformar com esse mundo. Sim. E é o que o Wally faz muito bem, né? O filme faz e tal. E depois o capitão segue os passos dele. A galera lá dos humanos lá que foram afetadas por ele lá, que saíram da máquina, que a máquina quebrou, acabaram também começando a perceber o mundo de uma forma diferente. Tipo, cara, existe vida, tipo, existe como você fazer as coisas. Ou seja, né? Existe uma vida muito maior do que a vida que eu tô tendo agora. É quase uma caverna de Platão. Mano, quando estudei escatologia no seminário, o professor, ele separa a mensagem de Apocalipse em 4 pontos principais, né? Que se ramificam. Primeiro ponto, a mensagem é dizer que Deus não perdeu o controle. O segundo ponto é dizer que, tipo, o reino de Deus está por vir. O terceiro ponto, que o reino de Deus é hoje. E o quarto ponto é a mensagem de esperança, de que vai ficar tudo bem. E, mano, é muito isso, entendeu? E, tipo, o livro de Apocalipse ele fica muito mais belo quando você enxerga dessa maneira. Verdade. Entendeu? E, tipo, o reino de Deus é hoje. Embora haja perseguição, o reino de Deus estava se expandindo naquela época, entende? Sim, ele já começa falando a carta às igrejas, né? Ele já chega falando assim, cara, se arrepende,
Sim, exatamente. Sai dessa vida que tu tá vivendo, Guarda o porque que eu tem tô pra voltando ninguém agora. coroa e tudo mais. Então a perspectiva... Cara, toda a Bíblia é escrita pra isso. Ela não é escrita pra ser um conhecimento teológico que fica na tua cabeça, tu guardou lá e pronto. Exatamente. Ela é pra ser algo que afeta o seu hoje. Então, o que a volta de Jesus vai afetar em mim hoje? Cara, é que eu vou viver o melhor que eu posso ser. O que aquela plantinha afeta em tudo que tá rolando lá no óleo? Aquela esperança que ele tem é o que leva a Eva, leva ele a fazer toda aquela doideira, lutar contra aquele sistema Sim. que eles têm, para fazer a esperança se tornar o hoje, né? De certa forma. E uma coisa também que esse professor falou, que foi muito interessante, mano. Que tipo, ele falou assim, o Apocalipse, ele não tá falando do fim. Ele tá falando de um novo começo. Boa. Tá ligado? Porque é basicamente isso, mano. O final da Bíblia, ela é um recomeço, mano. Daquilo que está por vir. Daquilo que, tipo, o João nem consegue transcrever em palavras o que ele experimentou, entende? Quando ele fala ruas de ouro, ele não tá falando literalmente ruas de ouro. Ele tá falando que ele é tão precioso Sim. que é como se as ruas fossem de ouro. Mas é o que ele tem de mais valioso, que seja mais próximo daquilo que está por vir. É. Entendeu? E é muito isso, mano. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem pra você ficar criando teoria de conspiração. Entendeu? Se de alguma forma alguém usa Apocalipse pra instaurar uma mensagem de medo, essa pessoa não tá interpretando o Apocalipse da forma Não certa. tá. Ou ela não tá interpretando da forma certa, ou pior ainda, ou ela é uma pessoa mal intencionada. Porque até no trecho mais sombrio, assim, de Apocalipse, que é, por exemplo, Apocalipse 13, um dos mais sombrios, cara, ele já chega aqui. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, ele não está falando de uma situação assim, meu Deus, que medo que vocês têm que ter disso. Exatamente, ele está falando, cara, exatamente. vocês têm que ser perseverantes e fiéis, porque vocês são santos. Sim, mano. Então é uma mensagem assim, totalmente para você ter uma esperança de que, cara, o anticristo vai vir, as coisas vão acontecer, mas Cristo vai reinar. E Cristo já tá reinando hoje. E ele não tá... Mano, cara, eu repito isso porque, cara, ele não tá falando pra um público que tá tudo bem, né? Tipo, a gente aqui no Brasil, pô, que ser cristão no Brasil é muito fácil, pô. Tá entendendo? O máximo que você vai ouvir é, você é careta, tá ligado? Ele tá falando pro público que tá sendo comido por leão, mano. Tá ligado, mano? Crucificado, né? Exatamente. O pessoal tá mano. sendo tateado fogo nas ruas, né? Teve uma época aí que rolou isso. Eles ficavam, viraram tochas humanas, literalmente. Sim, pra iluminar. Eles eram usados como lanterna pra iluminar a cidade, entende? E João tá falando isso, cara, seja perseverante, calma, vai dar tudo certo, entende? Olha o que vai acontecer daqui a pouco. Tá entendendo? Eu amo Apocalipse. É eu amo muito esse bom, livro. mano, é muito bom, mano. Quando você é criança, você tem um pouco de medo, né? Vamos ser sinceros. Mas é porque a gente não entende. Eu acho que se fosse ensinado da forma certa, até as crianças amariam. Mano. As pessoas não sabem ensinar Apocalipse, entendeu? O Apocalipse, eu creio que João, quando tá escrevendo, mano, ele tá escrevendo um livro para as pessoas ficarem apaixonadas por esse livro, Totalmente. Para as pessoas que estão sendo perseguidas lerem e ver que, caraca, vai ficar tudo bem, mano. Imagina você sendo perseguido e ler que no final Cristo vai reinar e que vai ter novos céus e nova terra e não vai ter mais perseguição. Tá entendendo, mano? Só que hoje em dia a gente lê e a gente acha que o Papa vai ressuscitar e vai ser o anticristo. Fica conspirando nos negócios, né? O templo tá sendo reconstruído, os negócios loucos assim, né? O anticristo já tá... Cara, é muito mais além do que o anticristo né? É pra quem Cristo mano. O Apocalipse não é sobre o anticristo, mano. As pessoas têm que entender isso. O Apocalipse não é sobre o anticristo, o Apocalipse não é sobre besta. O Apocalipse não é sobre... sei lá, catástrofe. O Apocalipse usa essas coisas, mas ele é sobre Jesus Cristo. Ele é sobre... E já começa falando sobre isso, né? Vitória em Cristo, tá ligado? E isso é um paralelo muito maneiro com o Oli também, que tu tá falando, cara. Porque, tipo, o Oli, ele tá lá sozinho e a primeira fagulha de esperança que ele, na verdade, nem sabia que tinha, né? Depois que ele vai entender o porquê do negócio todo da planta. Mas ele guardou aquela planta, de alguma forma, né? Ele cuidou, ele nem sabia, mas ele tomou a parte dele, da responsabilidade. E, cara, João, ele começa falando que a revelação do Apocalipse é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve aconteceria, né? Mas, tipo, mostrando, assim, quem Jesus é. João tá preso numa ilha, ele tecnicamente deveria estar sem esperança nenhuma, mas Jesus aparece para ele. Isso também, sabe o que me remeteu também? Essa questão do óleo guardar a planta? Quando Jesus fala sobre o reino dos céus, né?
do cara que vende tudo, entendeu? Em prol daquele tesouro, o reino do céu como tesouro. Que eu pensei até no grão de mostarda. Agora que tu me lembrando das parábolas, eu lembrei do grão de mostarda, que é uma coisa pequena, né? Que parece que, pô, como é que isso vai dar em alguma coisa? É menor do que... Cara, é muito pequeno o grão de mostarda, mas se torna uma árvore gigantesca. Exatamente. Tem até uma música do Felipe Parente, mano, muito boa. Eu esqueci o nome da música. Enfim, que ele fala sobre essa questão, né? Que ele fala, mas o reino pode até caber na palma da mão, feito um grão, e crescer, tá ligado? E é muito maneiro. E aí, no final, a música vai crescendo, e tipo, tu sente como se estivesse crescendo mesmo o reino, ele vai ficando cada vez mais empolgado. É muito maneiro, boa essa música, mano. Eu vou pesquisar o nome, a gente pode até botar depois na legenda. Pode ser. Essa música é muito bonita. Mas, então, finalizando a ideia do Oli, né? Que eu acho que a gente já chegou no ponto onde a gente devia chegar. Essa é a ideia da esperança, né? Ideia da esperança, com certeza. É um filme que ele trabalha muito esperança no meio da catástrofe, assim como Apocalipse. É um filme que tá no meio da coisa ruim, mas que tá trazendo uma mensagem de esperança, entende? Eu acho que é uma catástrofe até do oposto do que a gente esperaria, né? Porque assim, a catástrofe tá rolando lá na Terra, mas as pessoas que estão lá nesse mundo lá, elas estão vivendo no conformismo e na melhor vida delas, né? São quase bitoladas, tipo, se conformaram. É conformismo mesmo, como você bem disse, né? Se conformaram. É o caminho mais confortável, né? Exatamente. Mas o caminho, tipo, de você pegar e salvar aquela planta e você perder quase o seu próprio eu, como o Oli fez, né? Você se perder pra salvar uma coisa, tipo, pra fazer algo que vale a pena, é uma coisa que ninguém tá disposto naquele mundo ali, mas é uma coisa que salvou todo mundo daquele lugar. Então, a tarefa do cristão é essa, né, cara? É tomar a responsabilidade. Sim. É tomar, tipo, o fardo, mas também a alegria, a esperança, né? De tipo, olhar pra Jesus, cara, no mundo onde todo mundo tá conformado. E, cara, uma coisa também que a gente não pode deixar de falar. Estudar a Bíblia, né, mano? Estuda a Bíblia mesmo. Não só leia a Bíblia, obviamente, mas leia a Bíblia e estude a Bíblia, entende? Gaste tempo com o contexto bíblico, entende? Busca o contexto em que foi escrito aquele texto, sabe? Totalmente. Pra você ter uma visão maior, uma visão mais ampla. Converse com seus pastores, entende? Sempre, tipo, pergunta pra alguém, mano, faz um estudo bíblico, sabe? Cara, junto com uma pessoa. Tem internet aí também agora, facilitando bastante. Porque tem muita gente mal intencionada, mano. Tem muita gente que... Tem muita gente, como eu falei, que não sabe e só transmite desinformação, mas tem muita gente que sabe e que quer transmitir a desinformação porque quer que as pessoas continuem desinformadas, entende? Com certeza. Qualquer outra pessoa que fale o contrário vai ser taxada de anticristo. A gente pode ser taxado de anticristo por estar trazendo essa mensagem, né? Tá ligado? Pois é. A gente pode ser taxado de falso profeta por estar falando o que a gente tá falando hoje. Mas, cara, a verdade é uma só, entendeu? Cristo. A verdade é Cristo. A verdade é que Apocalipse não tem nada a ver com teoria de conspiração que as pessoas veem pela internet, até porque ao longo da história se levantaram vários falsos profetas e vários anticristos, se você olhar. Entende? Teve vários imperadores tiranos. Entendeu? E isso... então é uma mentira? Claro que não. É mais uma prova de que é uma verdade. Porque ao longo dos anos vem se levantando falsos profetas como Jesus e anticristos. Como Jesus falou. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Não são teorias de conspiração. João não tá querendo que você decifre enigmas. Ele quer que você fique atento aos alertas, entende? Aquilo que está acontecendo. Foi até uma coisa que eu falei com você que eu sempre digo, mano, leia Apocalipse com a luz de Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus Cristo. No sermão escatológico de Jesus Cristo, ele deixa bem claro que as coisas não estão sendo ordenadas certinho, mas que as coisas elas vão acontecer de forma cíclica, entende? Vão se levantar falsos profetas no plural, entende? Vão se levantar falsos mestres. E por aí vai. Vão ter guerras e rumores de guerra. Eu acho que Mateus 24 é mais recomendado para começar esse estudo. Se alguém pretende estudar Apocalipse, estuda primeiro Mateus 24. O próprio Jesus falando. É o próprio Deus falando sobre todas as coisas. Apocalipse também é o próprio Deus falando, né? Mas a Bíblia... Mas tu entendeu o que dizer. Eu sei, eu só tô falando assim. Mas Jesus, com certeza, o nosso Jesus falando sobre o que vai acontecer é muito importante a gente ler essa passagem de Mateus 24. E fica atento, mano, é isso. Então, finalizando, cara, a mensagem é a esperança. É a esperança no grão de mostarda, né? Exatamente. O reino é isso. Esperança é alegria em Cristo e na volta de Jesus Cristo. Porque eu também vejo muita gente com uma mentalidade muito mesquinha de não, Jesus não pode voltar agora porque eu tenho que passar por faculdade. Eu tenho que casar. Porque eu tenho que casar antes.
pô, é muito Valeu, melhor. mano, valeu. A volta de Jesus vai ser, eu posso garantir que vai ser muito melhor do que Eu aposto que era o pensamento de todo mundo naquela nave do óleo, entendeu? Ah, cara, eu não vou sair da minha cadeira não, porque, exatamente, tipo, eu exatamente. preciso ver um negócio aqui no meu computador. E da é um cadeira. pensamento que não é cristão, mano. O conformismo nunca é o caminho certo, né, na verdade. É um pensamento idólatra, mano. Vamos ser bem sinceros. O cara que prefere casar antes de Jesus voltar é um cara que tem um casamento como idolatria, mano. Essa é a verdade. É, mano. E Jesus, cara, assim, o caminho que... Finalizando essa coisa toda, o caminho que a gente tem na Bíblia, né, tipo, é um caminho totalmente o contrário do conformismo. É um caminho estreito, é um caminho de não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. Então, sim. Paulo nos chama a não nos conformar. Ele nos chama a fazer o contrário do que o mundo está fazendo. A gente tem um bando de pessoas que está confortável com o modo como as coisas estão indo. Ah, cara, não tem nada demais fazer um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Não tem nada demais fazer isso aqui. É a voz que todo dia chama a nossa mente, né? Que chama a nossa carne. Mas o que nós temos que fazer, cara, é calar essa voz e botar nossa esperança em Deus. Salmo 42. Espera em Deus. Sim. Porque eu ainda o louvarei. Tipo, tá dando tudo errado, tá dando tudo de errado nessa vida. Espera em Deus. A nossa esperança é Deus. Exatamente. É Jesus. É a volta dele. Então, é basicamente esperança isso. E maior alegria, né? Isso aí. Clamemos Maranata. Amém. Amém. Isso aí, galera. Esse foi o Telecast de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no canal. E até a próxima.